Você é profissional da psicologia, está trabalhando no contexto escolar educacional e foi designado a trabalhar com muitas escolas e não sabe por onde começar ou como exercer um trabalho de qualidade neste cenário. Bom, vem comigo que nós vamos conversar sobre isso. Essa é uma pergunta que eu recebi lá na caixinha do Instagram e quero conversar com vocês por aqui. Vamos lá! Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou a Natália, sou psicóloga responsável e idealizadora também do Mediação. Por aqui nós vamos conversar sobre a prática do psicólogo escolar. Esse é o primeiro vídeo de 2024 de uma série de vídeos que vão acontecer aqui no canal, tirando dúvidas de perguntas que aparecem lá no Instagram, também conversando com vocês sobre possíveis dúvidas que eu recebo aqui nos comentários. Então, se você tem alguma dúvida sobre a prática, as possibilidades e competências do profissional da psicologia no contexto escolar educacional, pode deixar sua dúvida aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. Bom, eu recebi a pergunta na caixinha lá no Instagram, como eu disse a vocês na introdução. Essa pergunta ela dizia: como realizar um trabalho de qualidade estando responsável por várias escolas? E acompanhando profissionais, eu realizo mentoria de profissionais da psicologia que estão no contexto educacional, eu pude perceber que é a realidade de muitos e que muitas vezes eles não têm tanta informação a respeito das competências e possibilidades do psicólogo escolar, e quando chega ali na Secretaria da Educação por meio de um concurso, às vezes fazem um concurso e acham que vão para a área da saúde e estão sendo direcionados para a escola, dá para perceber que muitas vezes a própria Secretaria da Educação não entende quais são as possibilidades, as competências desse profissional dentro do contexto da escola, e também acabam designando muitas escolas para esses profissionais que estão ali começando o trabalho, que estão assumindo muitas vezes esses concursos, esses chamamentos. E há um problema em relação a isso, por quê? Ao ser designado para muitas escolas, aqui quando eu falo muitas escolas, aí são 5, 6, 8, já vi casos muitas vezes de profissional que está sendo responsável ali por mais de 10 escolas e não é algo que eu estou aqui comentando, ela está inventando isso. E não! Você pode pensar aqui que eu estou inventando esses números, né? Que profissionais estão responsáveis por essas escolas. Um profissional acaba tendo um território no qual muitas vezes ali ele está responsável por 10 escolas. Parece impossível. Não, mas essa é a realidade. Essa é a realidade que eu vejo em muitos profissionais que chegam até mim por meio procurando mentoria, procurando supervisão. E aí, nesse caso, a grande dificuldade, muitas vezes a pergunta que sempre ali está norteando a nossa conversa, a dúvida que esses profissionais chegam até mim, é de como realizar um trabalho de qualidade, né? Como organizar, como realizar um planejamento que consiga ali fazer um trabalho que contemple todas essas instituições, que é um grande desafio, e também que consiga abarcar todo o público da comunidade escolar. Aqui entendendo, eu já coloquei em outros vídeos, se você tiver interesse você pode buscar ali no nosso canal, tem muitos vídeos sobre as possibilidades e competências do profissional da psicologia dentro das escolas, mas nós sabemos que o nosso fazer não é somente ali com os estudantes, você pode trabalhar tanto com os professores, com a família, com os funcionários da instituição. Isso é trabalhar com toda a comunidade escolar e estando responsável por muitas escolas é muito difícil. E aí, como fazer esse trabalho de qualidade, como conseguir contemplar todas essas instituições de uma forma que você também não fique o tempo todo se questionando: será que eu estou fazendo certo? Ou às vezes a expectativa que eles têm em relação ao seu trabalho é que você de alguma forma possa fazer um levantamento de informações, uma avaliação psicoeducacional desses estudantes que são considerados alunos problemas ou que estão com alguma dificuldade de aprendizagem. Então, em primeiro lugar, o que você deve fazer para que você consiga exercer
exercer o seu trabalho durante o ano? Bom, o primeiro é a organização. Se você está começando nesse setor, nessa área, e ainda não foi fazer uma conversa ou até mesmo identificar quais são as demandas, as necessidades que eles têm em relação ao seu trabalho, esse é o primeiro ponto a se fazer. Porque a partir desse diálogo, a partir dessa troca com os coordenadores, até mesmo com os próprios secretários da educação, você vai conseguir identificar quais são as urgências e também o que eles têm de conhecimento a respeito do trabalho do psicólogo dentro desse contexto e também quais são as competências. E aí, até mesmo oriento para que você faça ali um estudo prévio para apresentar também quais são as competências, quais são as possibilidades do psicólogo dentro desse contexto. Porque muitas vezes até os próprios secretários, a própria gestão não sabem muitas vezes quais são todas as possibilidades que você tem a desenvolver, quais são as ações que você pode vir a contribuir com a equipe. Então, esse processo de levantamento de informações é extremamente importante. Se você quiser ter acesso a informações, artigos, materiais sobre a prática do psicólogo escolar, eu te convido a entrar no nosso grupo do Telegram, porque lá também tem alguns materiais que vão te auxiliar a ter essas informações. Em outro momento, um outro ponto que você pode vir a realizar, que é imprescindível, é que você realize uma organização dentro desse levantamento de informações, que você possa se organizar. Primeiro, saber quantas instituições que você tem. Um outro caminho, elencar quais são os dias da semana, as horas que você vai despender para cada local, para cada instituição. Até mesmo nesse levantamento de informações é extremamente importante ver quais são as urgências, quais são as necessidades para que você possa elencar a nível de prioridade. E aí, nesse ponto, eu acho extremamente interessante que você tenha um planner de organização, ou até mesmo se você tem uma agenda, que você consiga distribuir essas ações, essas possibilidades dentro do seu dia a dia, dentro da sua semana. Tá, Natália, mas eu tenho dificuldade de deslocamento, muitas vezes eu tenho que ficar esperando o carro mesmo para que possa levar a gente para as instituições. Então aí, nesse caso, se você tem assistente social na sua equipe, uma outra orientação é que vocês possam fazer essa busca, entendendo quais são as disponibilidades em relação a esse carro, de alguma forma, precisa de agendamento prévio. Tudo isso é importante nesse processo inicial de trabalho, até para que vocês não venham a errar nessa questão de ir visitar e não conseguir se deslocar. Se a escola muitas vezes ela é em uma área mais rural, vocês também precisam dessa organização prévia. Então esse é um ponto que precisa ser considerado. E também, claro, organizar dentro desse seu planejamento, até mesmo para que você consiga se organizar, possíveis ao longo do ano, possíveis formações continuadas com os gestores coordenadores das instituições, ou até mesmo com os professores. Isso é importante porque vocês vão conseguir estabelecer uma aproximação com esse público e entender qual é a realidade que eles estão inseridos, porque cada território tem uma realidade diferente. E isso é importante porque vocês vão alinhar as ações de vocês de acordo com as necessidades. Então, um plano, por exemplo, um plano de ação que você for fazer em uma instituição, nem sempre ele vai dar certo para outra instituição, digamos assim, que ela não tenha um problema relacionado à indisciplina, mas sim alunos com dificuldade de aprendizagem ali, que precisam de mais estímulos. Então tudo isso precisa ser compreendido, analisado, e para que você consiga exercer um trabalho de qualidade, você deve considerar esses pontos e fazer esse levantamento. E claro, não menos importante, ter uma comunicação clara, uma comunicação objetiva, para que você consiga, sim, fazer esse levantamento, transmitir as informações a respeito das suas possibilidades, até mesmo do seu planejamento, e também que você consiga, depois que você elencar essas potencialidades que precisam ser desenvolvidas, você consiga de alguma forma estabelecer um vínculo com todos esses profissionais que estão inseridos no contexto em que você vai trabalhar. É um trabalho rápido? É um trabalho assim que você vai conseguir já de primeiro momento? Não, nem sempre. Isso eu tenho que deixar claro. Eu tento sempre conversar e deixar essa compreensão, essa noção com os meus clientes, com os meus profissionais que eu acompanho. Por quê?
O nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, é um espaço muitas vezes que você está entrando que já tem uma cultura pré-estabelecida e você nem sempre vai conseguir modificar esse espaço. E aí é sempre com muita paciência e compreendendo que as pessoas que estão ali dentro, elas estão com uma história já de longa data e que você ali é um estranho. Então, é sempre tentando compreender, escutar, oferecer essa atenção para que você consiga se aproximar, estabelecendo os vínculos de forma que vá ali se aproximando desse público e que você seja melhor aceito e melhor inserido. Então leva tempo. E por isso é importante ter essa noção de que você precisa estar naquele território e não fechado numa salinha. Você, de alguma forma, precisa estar compreendendo toda a comunidade escolar e acompanhando essa realidade, essa rotina. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que de alguma forma possa te auxiliar. Se você quiser ter acesso a materiais para que possa facilitar a sua prática, para que você consiga organizar o seu trabalho, eu vou deixar aqui o link do Telegram para que você possa ter acesso ao material, um planner que eu organizei para esse ano de 2024. E para além disso, se você quiser também melhorar a sua prática, se você está trabalhando no contexto escolar, se sente um pouquinho perdido, eu vou deixar aqui também o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato, para que você possa entrar em contato a respeito da mentoria, de como que funciona esse trabalho, como esse processo, e a gente possa conversar e de alguma forma eu possa te auxiliar. E também tem o Instagram. Essa pergunta aqui veio lá da caixinha de perguntas e aí lá eu de alguma forma vou respondendo algumas perguntas e também compartilho informações a respeito da prática, dou algumas dicas. Espero que de alguma forma tenha te auxiliado. Deixe aqui o seu comentário e também encaminhe esse vídeo para outro profissional que você conheça que também possa estar precisando dessas informações. Até a próxima!